vida, 50% a 80% das mulheres vai apresentar infecção urinária. Então, a maioria vai ter em algum momento da vida. Toda mulher vai ter. Vai ter. Dessas, mais ou menos 15% vai ter pelo menos uma vez por ano. Certo? Você vai ter todo ano, então. Todo ano vai ter. E a gente considera, de uma certa maneira, normal, claro que não seria normal, né, você ter uma infecção, mas assim, que a mulher possa ter até 2 episódios de infecção por ano. E existem algumas mulheres que chegam a apresentar 3 ou mais episódios ao ano. Nossa. Então, nesse caso, a gente classifica como uma infecção urinária de repetição. Aquela mulher que, num período de um ano, tem 3 ou mais episódios, ou que dentro de 6 meses chega a ter pelo menos 2 episódios. Em 6 meses? Em 6 meses. Então, assim, normalmente, como é que é a infecção urinária, né? Então, assim, as mulheres conhecem bem, elas começam com aquela ardência quando vão urinar, né? Então, elas chegam a me dizer assim, olha, parece que o canal da urina está pegando fogo. Ou começa com incômodo ali na região da bexiga, ali que falo que é mais no pé da barriga, mais embaixo, né? Então, a bexiga começa a encher, começa a dar aquele desconforto. Tem que ir no banheiro, muitas vezes de meia em meia hora, aquela vontade de ter que estar indo frequentemente no banheiro. Não raramente, muitas mulheres chegam a apresentar sangramento na urina, né? Por conta, todo o tecido no corpo ali, vamos dizer que ele pode inflamar, ele incha, ele pode sangrar, ele pode ter um vasinho, uma veinha que sangra. E às vezes o sangramento ele chega a ser tão grande que a gente vê mesmo. Então, as mulheres, elas acabam tendo, em alguns casos, um quadro tão incapacitante que elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem fazer as suas atividades no dia a dia, porque imagine, você está aqui, nós estamos aqui conversando, né? E tem uma radialista aqui que ela tem que sair de 15 em 15 minutos para ir no banheiro quando ela pode estar com uma infecção urinária. Como é que ela vai fazer o programa? Não consegue trabalhar. Não tem. Imagine então a mulher que trabalha aí no atendimento ao público, né? Ou mesmo no escritório, que ela tenha o seu espaço reservado, mas isso atrapalha, ela não consegue concluir suas atividades. Sim. Né? Então isso tem um impacto muito grande para muitas mulheres e fora o fato de você daí, quando tem isso, tem que marcar um médico, porque hoje isso é uma coisa boa, né? Não se consegue um acesso fácil aos antibióticos, né? Teoricamente a gente só consegue comprar antibiótico hoje com receita, mas por outro lado também cria uma dificuldade a mais para a mulher, porque a mulher ela tem que marcar uma consulta, nem sempre ela consegue para o dia, ou ela vai ter que acabar procurando um pronto atendimento, um ambulatório, que a gente sabe que também é movimentado, né? Mais no período em que estamos hoje. Então é complicado, a mulher muitas vezes acaba, mais uma vez, né? As mulheres elas têm essa garra, elas têm essa força que nós homens não temos, elas conseguem muitas vezes ficar segurando o problema durante 1 semana, 2 semanas, quando conseguem ir resolver finalmente. Mas não é o correto, não é o que deveria acontecer. Teve o problema, é procurar logo ajuda médica. E o senhor falou assim, dificulta o acesso à medicação, atrapalha ir no médico e tal. Mas o lado bom, que a pessoa não vai se automedicar, né? Claro, com certeza. Porque assim, é um problema recorrente. Então, se até é comum ter 2, 3, 4 vezes por ano uma infecção urinária, então se ela cada vez sentir, vai tomar o antibiótico, daqui a pouco o não vai mais combater, vai ter que ser cada vez mais forte o antibiótico. Então, por isso que o pessoal tem que acompanhar. Muito se fala hoje sobre as superbactérias, né? Então assim, as superbactérias, elas começam a aparecer justamente por isso. Você faz tratamentos, às vezes, que são inadequados, não é o antibiótico que seria o melhor para aquela solução, ou trata com uma dose mais baixa, ou por um período curto, e essas bactérias, na verdade, ocorrem um processo de seleção. Aquelas que são mais resistentes, elas continuam vivas e começam a se multiplicar. E aí chega num ponto que, às vezes, a paciente chega lá, a gente faz um exame, e aí vai ver que os antibióticos que normalmente a gente poderia dar já não vão ser mais eficazes. E às vezes as pacientes têm que daí internar no hospital para receber medicação injetável durante 1 semana, 10 dias, para ter o tratamento adequado. E muitas vezes também, quando a medicação por conta própria, a pessoa vai tomar. Aquele desconforto desapareceu, aquele sangramento desapareceu, e ela para a medicação. Sim. Quer dizer, de novo, está incentivando a ela voltar muito mais forte. Claro, e isso foi um comentário bastante interessante, porque também acontece, né, de quando dá aquela mascarada nos sintomas, é muito comum também hoje, por exemplo, não se pode vender o antibiótico sem receita. Sim. Mas aí a mulher vai com esses sintomas na farmácia, e aí geralmente é passado, para aliviar os sintomas, alguns medicamentos que eles são como se fossem analgésicos para a parte urinária, né? Então, aquela queimação, dá uma aliviada. Só que não trata.
né? Então, assim, a pessoa melhora dos sintomas, só que daqui a pouco ela começa com febre, porque essas infecções mal curadas na bexiga, elas podem subir para os rins, por exemplo. Então, pode causar uma infecção muito mais grave, até uma infecção generalizada, que pode, inclusive, causar um risco para a vida da pessoa. Que coisa, né? Então, assim, gente, às vezes, falando aqui assim, ó, às vezes a pessoa tá ali, o problema está adormecido, não matou, adormeceu, deixou meio tonto. Aí você parou a medicação, ele vai se fortalecendo e volta com tudo. Por isso que é importante, quando o médico lhe passe uma receita médica, diz, olha, você deve tomar por 15 dias essa medicação. Você tem que tomar 15 dias. Ah, com 10 dias já fiquei boa, não tomei. Não, vai tomar os 15. Porque quando o médico passa o tempo, ele está sabendo que pode estar só adormecendo aquele problema que você está tendo ali, aquela bactéria. E se você parar, e mais 5 dias vai ser para matar. Sim, eu sempre costumo reforçar isso para os pacientes, né? Que assim, olha, provavelmente daqui 2, 3 dias o sintoma já melhorou 100%, mas faz o tratamento até o final, faz então, bem direitinho. O médico não fala por falar, ele está falando que ele quer o seu bem, ele está orientando você. Ah, não, não vou tomar, tu vou guardar, porque se vir de novo, você já tem um remédio para tomar de novo, se comprar de novo. Isso né? mesmo. Mas vai vir de novo, com certeza, né? Se você não tomar o remédio para o certo. Então, tem que sempre consultar o médico, o profissional ali, tem que tomar a medicação correta, né? E eu gostaria de perguntar para o senhor, no próximo bloco, tá? O que ocasiona essa infecção urinária? Porque a mulher é incrível, o homem também tem, né, infecção urinária, mas não é mais difícil. Não é como a mulher tem. Acho que como toda mulher tem homem que vai morrer e nunca teve uma infecção urinária, né? Mesmo. E a mulher ao contrário, dificilmente uma mulher vai morrer de velha sem ter tido pelo menos uma infecção urinária, no mínimo uma, vai ter um monte, né? Então, por que isso acontece com a mulher? Por que ela sofre tanto? A mulher é sofredora. A mulher merecia ganhar um diploma todo ano, todo mês, porque a mulher é dinâmica. A mulher trabalha fora, é empresária muitas vezes, é mãe, é esposa, né? Ajuda todo mundo, participa de ONGs. E está tanto por saúde da mulher. Eu costumo brincar com a minha esposa que ela é a mulher polvo, né? Ela tem esse perfil. Ela incorpora essa capacidade da mulher de fazer tudo ao mesmo tempo. Enquanto eu tô lá, concentrado numa atividade, se me fala qualquer coisa, eu me perco, não consigo. Agora a mulher vai estar cozinhando, tá fazendo, tá resolvendo problema, tá fazendo tudo ao mesmo tempo. E apesar de ter um monte de problema de saúde, porque a mulher adoece, me parece, muito mais que o homem, né? É muito mais como mulher adoecida do que homem. Quer dizer, e ela consegue ser essa gigante que ela é, quer dizer, é incrível. Verdade. Então, depois do comercial, eu pedi a gentileza abordar, então, por que a mulher tem tanto problema, né, na questão de infecção urinária, é tão comum para essas mulheres, né, e essa recorrência também, essa repetição da infecção urinária com as mulheres. Então, depois do comercial, eu volto com o nosso quadro Urologia e Saúde, conversando com esse profissional magnífico, sensacional, Dr. Felipe Barbeta, que é urologista e cirurgião robótico. Depois do 11 horas mais 50 minutos, é o nosso Espaço 88.7, o nosso quadro Urologia e Saúde, com a participação do nosso médico convidado, Dr. Felipe Barbeta, médico urologista e cirurgião robótico. Né? Obrigado, a gente sempre agradece pela disposição de vir aqui na rádio, conversar com você, trazer informações, orientar você, porque se não tivermos saúde, de nada adianta. Verdade. Ah, eu quero ficar rico, quero ficar milionário. Tudo bem, você pode ficar milionário, mas se não tiver saúde... Para aproveitar, de nada vai adiantar. Você vai dizer, Deus, pega meu dinheiro todo, mas me dá saúde. Né? Tem que ter saúde para aproveitar a vida, né? Poder trabalhar, cuidar da sua família, cuidar do seu filho, sabe como você gosta, como você ama. Então, se não tiver bem de saúde, é um atraso de vida para todo mundo. Doutor Felipe, nessa questão aí da infecção urinária, que acomete, né, as mulheres de uma forma incrível, né? Absurdamente, tem até a sua fala da repetição, né? Tem 3, 4, né? Até mais vezes por ano a mulher tem infecção urinária, né? Uma parte dessas mulheres. O que leva a mulher a ter a infecção urinária, doutor? Essa é uma ótima pergunta. A gente tem uma diferença anatômica que leva a isso, tá? Então, se a gente for pensar na mulher, ela tem o canal da urina, ou seja, que separa a bexiga dela com a parte externa onde vai sair, é muito curtinho. Então, assim, isso em torno aí de uns 3 centímetros. Né? E o homem não, ele tem a uretra mais longa por conta do pênis, desenvolvimento do pênis e tudo mais. Então, assim, o contato da parte externa, onde a gente tem naturalmente bactérias no nosso corpo convivendo, com a parte interna, onde é um ambiente estéril, teoricamente, ou seja, sem nenhum tipo de bactéria, sem vírus,
é muito curta essa distância na mulher. Então a mulher ela tem ali as suas bactérias da flora vaginal, que são importantes, que são comuns ter. Na maior parte das vezes as mulheres chegam me procurando, assim, doutor, constrangidas até assim, não é por falta de higiene, não é? E a gente sabe disso, né? É justamente porque tem esse trajeto muito curto. Então, algumas situações, elas favorecem que essas bactérias consigam com maior facilidade chegar até a bexiga, tá? Então tem essa questão da anatomia da mulher, existem trabalhos que mostram que pode ter uma relação genética que a gente herda, né? Por exemplo, mulheres cuja mãe, as suas irmãs têm já um histórico de infecção urinária também teriam uma chance maior de ter, tá? O fato da menopausa, né? Então as mulheres depois da menopausa, o que acontece? Os hormônios diminuem. Com a diminuição do hormônio, ocorre um ressecamento da região vaginal. E esse ressecamento ele faz com que as bactérias que causem infecção, elas cresçam com mais facilidade naquela região e elas cheguem mais facilmente na bexiga. Então você, mulher, que já está na menopausa, né? Muitas mulheres até falam assim, doutor, mas eu estou na menopausa, eu nem tenho mais relação sexual. Mas se existe um ressecamento, se você tem infecção urinária de repetição, é uma questão de saúde melhorar esse ressecamento, mesmo que você não venha mais a ter relações sexuais. Falando em relação sexual também, algumas mulheres acabam tendo mais infecções urinárias relacionadas com atividade sexual, né? Então, muitas vezes, né, antigamente se tinha o termo cistite da lua de mel. Por quê? Cistite da lua de mel. Porque muitas mulheres, né, anos atrás, tinham aquele hábito ainda de ter poucas relações quando casavam, ou muitas vezes ainda casavam virgens, e aí, no período da lua de mel, quando estava tudo mais liberado, né, e acabavam tendo uma frequência maior de atividade sexual e acabavam evoluindo com infecção. Porque o próprio ato da penetração ali, ele acaba também, de uma certa maneira, favorecendo, facilitando a passagem das bactérias, tá? Quando a gente está falando questão de higiene também, tem algumas mulheres que ficam tão preocupadas que ainda tem um hábito de fazer uma ducha higiênica, né? Tem um chuveirinho, alguma coisa, e elas direcionam diretamente para a vagina. Isso é prejudicial. É prejudicial? Sim, porque você imagina ali uma ducha de água empurrando as bactérias ali de fora para dentro. Quer dizer, vai estar levando. Vai estar levando. Em vez de estar tirando, Isso. vai estar levando. Então, nesse caso, né, vamos dizer, a higiene excessiva ela também pode ser um problema. Causador. Né? Inclusive, a questão também, falando sobre higiene excessiva, ela, dependendo de produtos que se usa ali na região vaginal, tal, isso pode causar um desequilíbrio das bactérias que normalmente convivem ali, fazendo com que as bactérias que geram as infecções proliferem. Quer dizer, que nem toda bactéria que está ali é nociva. Não, tem pelo contrário. As benéficas. Pelo contrário, se vocês forem ter ideia, o nosso corpo, ele é composto por 1 trilhão de células. 1 trilhão de células. 1 trilhão de células. Tá? E sabe quantas bactérias tem convivendo com a gente? No meu corpo, no teu corpo? 9 trilhões. 9 trilhões de bactérias. Ou seja, a gente tem mais bactéria do que células no nosso corpo. Então, existe essa harmonia e ela é necessária. Hoje se tem muitos estudos mostrando a importância desse equilíbrio, né, do que se chama, não de flora, mas de microbiota, né, que são essas bactérias, esses seres que convivem com a gente, importante inclusive para o sistema cardiovascular, para a produção de alguns tipos de hormônios, para o equilíbrio da função digestiva, então para várias situações. Né? Doutor, então eu lhe perguntaria o seguinte, é muito comum, né, tanto para as mãos como para áreas íntimas das mulheres, as mãos é para os homens também, né? Aqueles sabonetes, aqueles gels de limpeza íntima ali, que mata não sei quantos germes, coisa e tal. Ele não seria ideal usar, então, constantemente, ou nem usar de repente, porque poderia também matar, né, as boas bactérias, digamos assim. Sim, existe realmente controvérsias a respeito disso, então muitas pessoas defendem, né, o uso desses sabonetes íntimos, que seriam propícios, que não alteram o pH e tudo, mas também existem correntes que dizem que não, que você ter uma limpeza ali com sabonete neutro na região, tal, né, com água mesmo, corrente, seria o suficiente, porque senão realmente você pode causar um desequilíbrio, matando aquelas bactérias que estão ali, que estão equilibrando, deixando com que as bactérias ruins não se proliferem em excesso. Então existe essa controvérsia, né? Então é mais uma situação em que eu recomendo aos pacientes, olha,
tenha sua higiene no banho, após a relação sexual, a mulher ela tem que ir lá, dá aquela vontade de fazer xixi, ela vai lá, faz xixi, porque o próprio xixi ele já vai, ele passa pelo canal, se tiver uma bactéria ali subindo, ela já vai ajudar a empurrar, né? Você vai lá, toma um banho, água corrente, um sabonete neutro, isso é o suficiente. Aquelas pessoas que ficam excessivamente preocupadas também acabam gerando um problema. Bem aquilo, todo excesso faz mal. Isso aí. Quer dizer, não podemos dizer, eu tenho que estar me lavando a cada meia hora, né? Outra pergunta, doutor. É comum também mulheres usarem aqueles lenços umedecidos para higienizar. Foi, urinou, vai higienizar. Esse lenço é úmido. Né? Sim. Ele poderia contribuir, a umidade da vagina contribui para o crescimento, né, para a infecção urinária? A umidade excessiva, sim, ela pode também ser prejudicial e até para o desenvolvimento de outros micro-organismos. Por exemplo, os fungos, né? Então a cândida, que é muito conhecida, muitas mulheres, eu tenho candidíase e tudo mais, ele é um fungo que muitas vezes ele está ali convivendo na microbiota vaginal da mulher, mas quando começa a ter umidade em excesso, então a mulher que vai nesse período aí de calor tal, passa o dia inteiro na praia com o biquíni úmido, né? Então tem mulheres que têm predisposição e vão desenvolver um fungo por conta disso também. Então a umidade local não é adequada. E lembrando também que às vezes esses lenços umedecidos, claro, eles têm química ali, né? Então tem mulheres que podem ter sensibilidade, podem desenvolver algum tipo de irritação, de alergia por conta do uso, né? Então assim, realmente, se pudesse evitar, seria melhor. Mas daí aí também falaram que o papel higiênico também não seria o adequado. O que faz a mulher então? É difícil. Se o lenço umedecido não seria tão ideal, o papel não é ideal. A mulher, aí se não secar também vai ficar umedecendo a calcinha ali, né? E vai manter a área úmida. Por isso que se recomenda, né, o papel higiênico ali, que seja um papel higiênico mais macio possível, né, para gerar menos atrito, para machucar menos, porque senão ele pode machucar, causar pequenas lesões ali que tendem a aumentar também os micro-organismos. E de preferência também que sejam papéis que não tenham perfumado, que não sei o que. Neutro, né? Neutro e macio seria o suficiente. E evitar, né, na hora que vai fazer a limpeza, de fazer um movimento muito brusco ali que possa também vir a machucar, mesmo que seja um papel macio. Não ter a fricção, né? Isso mesmo. Se só encostar, né, sem só fazer a fricção. Só para tirar a umidade do local e seria suficiente. Poderia também, nessa fricção, também criar, né, alguma fissurinha, alguma coisa que também vai ajudar. É uma região delicada, né? Então, assim, qualquer atrito um pouco maior ele pode causar machucado. E principalmente nas mulheres ali, como a gente conversou, que já tem algum grau de ressecamento, isso acontece com mais frequência. Doutor, em que momento então, para complementarmos aqui, a mulher deve procurar um médico? A mulher se conhece muito bem. Em geral, ela percebe quando não tem alguma coisa que está fora do seu normal. Então, a mulher que começou a perceber não necessariamente só aquela ardência urinar, mas tem um incômodo, percebeu que está indo mais frequentemente no banheiro, notou uma alteração ali em relação ao odor da urina, ao aspecto da urina, né? Mesmo que isso às vezes possa variar, geralmente com uma quantidade de líquido que a gente tome a menos ou com algum alimento que a gente comeu, mas se você percebe alguma coisa de diferente, ou se você está todo mês procurando um médico, procurando posto de saúde porque está com problema de infecção urinária, procure um urologista, faça uma avaliação adequada, veja o que pode estar predispondo, porque existe tratamento para a gente prevenir, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Muito bem. A você, minha amiga, eu espero que tenha contribuído muito, né, com as informações, né, e sempre, na dúvida, procure o seu médico. Vá no médico, né? Nós não podemos ter medo de médico, temos que ver como um parceiro, né, a médica como uma parceira, né? São pessoas que querem ajudar a gente a termos uma vida muito mais longa, uma vida muito mais saudável. Então, sem receio, sem medo, você procure sempre um profissional médico. E só para minha curiosidade, o senhor atende onde hoje, doutor Felipe Barbeta? Eu tenho um consultório privado que fica em frente ao Hospital Santa Isabel, né, a Clínica Barbeta, então como referência ele fica mais fácil. Então é bem em frente ao Hospital Santa Isabel, se colocar no... Aqui bem no centro do Blumenau, então. Bem no centro do Blumenau, colocar ali no Google, na internet, Clínica Barbeta, você consegue localizar muito fácil. Muito bem, né? Então o doutor Felipe Barbeta atende não só homens nessa questão, mas também mulheres também atende, porque tem tudo a ver com o que estudou, se especializou, né, e atende com tanta capacidade técnica, né, e mais importante também humana, né, entender, né, a outra pessoa que é mais importante. Não é só ser um bom profissional médico lá, entende tudo, mas se não consegue também ter um bom orçamento
porque já compreende. E tem uma esposa também que cobra muito delicada também, né? Que também está participativa também na clínica, está trazendo a presente, né? Muito parceira esposa, sempre. Né? Uma grande profissional também, uma grande pessoa aí que está junto com o doutor Barbeta aí e que contribui muito para esse sucesso que tem hoje o doutor Felipe. Obrigado, doutor. Obrigado, Vogo. Obrigado, ouvintes. E espero realmente que as informações sejam válidas e ajudem bastante mulheres em questão hoje. Muito bem.